Louvado seja o nome do Senhor, os louvores abençoados. Eu tenho certeza que você, nesta noite, também foi abençoado por esses louvores. Amados irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 32, diz assim: E tendo chegado a tarde, quando já estava a pôr do sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Meus amados irmãos, o censo do IBGE revela que em 10 anos o número de pessoas que se declararam evangélicos no Brasil estava em torno de 26 milhões e 200 mil pessoas se declararam evangélicos. Será que de fato nós somos estes cristãos declarados evangélicos? Porque crescer sem consciência é justamente crescer rumo ao caos. E esse crescimento não é um crescimento bem sucedido. Tem se perdido muito, irmãos, nesse crescimento em termos de espiritualidade. Esse processo de crescimento, ele é muito perigoso. É um crescimento em que os cristãos, eles vão, de uma certa forma, parecendo com a sociedade, ao invés de a sociedade ser parecido com os cristãos. Isso gera uma preocupação, porque é um crescimento doentio, não é um crescimento saudável, porque está acontecendo de uma forma exagerada, apontando para uma perspectiva de maturidade. Mas a gente observa que este crescimento é um crescimento que tem levado à preocupação, porque é um crescimento que tem gerado justamente um desejo pelo poder, pelo sexo e pelo dinheiro. Então este é um crescimento que gera muita preocupação. Somente as Escrituras e somente Cristo é que pode se tornar um exemplo a ser seguido. Baseado nisso, eu queria aqui dentro deste texto falar sobre um exemplo a ser seguido. Eu queria aqui dentro desse texto compartilhar com os irmãos algo que vai nos tornar um seguidor coerente, um seguidor fervoroso, um seguidor que tem colocado Cristo como importância na sua vida. E um desses exemplos, uma dessas marcas, porque o exemplo é tudo que pode ser imitado. E Jesus Cristo é um exemplo que se torna para nós algo a ser imitado. E ele vai deixar algumas
marca alguns exemplos aqui. Está justamente no versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava chegando o pôr do sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. O primeiro exemplo aqui de Cristo é a sua disposição. Ou seja, está chegando o pôr do sol, já está escurecendo. Jesus, depois de um dia intenso, logo pela manhã, ele vai ali recepcionar ali os pescadores que teriam vindo ali da pescaria, e ali ele encontra André, ali ele encontra Simão Pedro, e ali Jesus vai recrutar os dois, e logo a seguir, Jesus, ele vai encontrar os filhos de Zebedeu. Então Jesus diz: segue-me, e eles seguem Jesus. Isso é logo de manhã, é o horário que todos os pescadores chegam da pescaria. E naquele dia ali, logo pela manhã, Jesus vai recepcioná-lo, e Jesus logo de manhã tem disposição para pregar o Evangelho. Jesus vai pregar, Jesus vai ensinar e vai dizer: segue-me, e eles, deixando tudo, vai seguir Jesus. A Bíblia vai dizer que logo após, Jesus agora vai se encontrar em Cafarnaum. Em Cafarnaum ele vai ali para a sinagoga, e ali dentro da sinagoga ele está instruindo, ali está ensinando dentro da sinagoga, e as pessoas ficam impactadas, os escribas ficam impactados ali com o ensino de Jesus. Ali dentro da sinagoga, um homem endemoniado, alguém que está ali oprimido, alguém que está ali castigado pelo demônio, então dá um grito, Jesus liberta aquele homem, e ali depois que Jesus sai da sinagoga, Pedro diz: Senhor, vamos lá em casa que minha sogra está enferma, e é necessário que o Senhor chegue lá para curar minha sogra. Ou seja, Jesus pela manhã, pela tarde, e agora o texto vai dizer que é o pôr do sol, já está escurecendo. E quando Jesus faz aquele milagre da vida da sogra de Pedro, agora a casa está cercada, é uma multidão que vai ali ao encontro de Jesus, e Jesus Cristo ali tem disposição. Talvez se fosse nós, nos dias de hoje, talvez a gente falasse ali naquele momento: olha, estou cansado, acordei cedo, fui trabalhar, trabalhei pela manhã, trabalhei à tarde, agora já é noite, eu preciso repousar, eu preciso de um descanso, eu preciso me alimentar, eu preciso dar atenção a alguém, eu preciso fazer algumas coisas, porque o meu tempo já está esgotado. Mas o texto vai dizer que aqueles homens estão ali, aquelas pessoas estão ali, mas Jesus Cristo, ele tem ali disposição. É essa disposição que tem faltado hoje no meio da igreja. É essa disposição que tem faltado hoje na vida dos cristãos. A gente está muito cheio de tantas coisas, a gente está cheio de fadiga, a gente está cheio de cansaço, a gente está cheio de prazer, a gente está cheio de milagres, tantas coisas em nossa volta, mas na hora da disposição para nós servirmos, para nós fazermos alguma coisa, para nós estarmos enganjados com o reino de Deus, o cansaço chega, o cansaço nos oprime, o cansaço nos coloca como retrocesso, o cansaço se coloca como barreira, se coloca como impedimento, e nós não avançamos, nós não aguçamos os nossos ouvidos, a nossa disposição para a causa do Senhor. Nós não temos disponibilidade, nós não temos disposição, nós não temos entusiasmo para servirmos ao Senhor. Estamos cheios de tantas coisas e nós estamos
que nos coloca numa posição de ouvintes, de atuantes, de comprometidos. Nós não queremos. É por isso que tem crescido o número de evangélicos, mas tem também crescido o número de descomprometidos, pessoas sem compromissos, pessoas sem ideais, pessoas que não têm visão de reino, pessoas que têm visão de reino terreno, pessoas que têm visão de coisas terrenas, mas não têm uma visão de reino, de algo celestial. O que nos levanta, o que nos coloca em uma dispensação de olharmos o reino de Deus de uma maneira sobrenatural, milagrosa. É quando nós estamos nos atentando para as coisas do Senhor, temos essa disponibilidade. O cansaço não nos vence, a fadiga não é maior do que o poder de Deus. Nós estamos muito habituados com as coisas que estão em nossa volta, as coisas materiais, aquilo que os olhos veem, mas aquilo que os olhos espirituais nos mostram, nos revelam. Muitas das vezes estamos cansados e fadigados. João capítulo 3, Jesus, depois de um dia intenso de trabalho, a Bíblia diz que Nicodemos vai procurar Jesus para falar com Jesus, e Jesus estava ali com disponibilidade, estava com disposição para ensinar a Nicodemos. Meus queridos irmãos, nós queremos um milagre, mas nós não queremos aquele que faz o milagre. Queremos que as coisas aconteçam, mas nós não queremos estar inserido na obra de Deus dentro de uma... Nós não somos proativos, nós não queremos fazer o que tem que ser feito, mas nós queremos que as coisas estejam à nossa disposição, e nós não queremos estar à disposição do Senhor, da obra do Senhor. E aqui tem um exemplo de Cristo, um exemplo de disposição de fazer para o Senhor a nossa missão. A missão da igreja é uma missão de compromisso, é uma missão de servir, de nós estarmos engranjados com Cristo. Uma segunda coisa, um segundo exemplo que a gente vai aprender aqui é justamente a credibilidade. Versículo 33: e toda a cidade se ajuntou à porta. Aleluia! Não era Jesus que ia atrás da multidão, era a multidão que ia atrás de Jesus, era a multidão que estava na porta. Jesus fez só um milagre na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e ali na cura da sogra de Pedro, a credibilidade, o povo viu: este homem tem crédito, este homem tem credibilidade. A credibilidade, irmãos, é nós sermos honestos conosco. A nossa honestidade, a nossa credibilidade é quando nós temos honestidade também com os outros, a nossa honestidade com Deus, a nossa honestidade com o reino de Deus. A pergunta é: será que nós somos honestos com Deus? Será que o homem nos vê como Deus nos vê? Será que se o homem soubesse o que está no nosso coração,
arrogância espiritual. Quantas pessoas arrogantes, espiritualmente falando, mas sem espiritualidade nenhuma, porque a arrogância não transforma, a arrogância não liberta, a arrogância não gera vida, mas a espiritualidade, ela nos aproxima de Deus, a espiritualidade nos apresenta ao Senhor, a espiritualidade abre as portas, a espiritualidade traz uma transformação, traz um renovo, traz uma vida com Deus, porque a espiritualidade gera quebrantamento, e quebrantamento nos leva a lágrimas, e lágrimas rompe as barreiras, porque as barreiras que nos impedem de nós vermos a glória de Deus chama-se arrogância, e a arrogância não tem estadia nos céus, a arrogância não tem estadia na vida do cristão. Por isso, a credibilidade de Jesus Cristo atraiu pessoas iam, porque dali saiu uma palavra, seja esta para libertação, para transformação, ou palavra de conserto, palavra que trazia o homem para o convívio cristão, palavra que trazia o homem para o caminho, para uma direção. Aleluia! O caráter cristão hoje precisa de credibilidade. Credibilidade não é só andar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo eu vou para a igreja porque estou arrumado, e porque eu falo línguas estranhas, e porque eu dou terra, e porque eu tenho revelação. Credibilidade é quando tem um caráter formado por Cristo, é quando tem um caráter mudado pelo Senhor, é quando tem um caráter que vai te aproximar de Cristo. Caráter cristão é o que está faltando hoje nesta geração de crescente de 26 milhões de pessoas que se declararam evangélicos, que se declararam cristãos. Por isso a gente precisa ter aqui essas marcas, a gente precisa ter esses exemplos de Cristo, o exemplo da credibilidade. Quantos tem? São poucos. Há um desajuste hoje. Pessoas que falam e não honram, pessoas que mentem, pessoas contraditórias. Para quem observarmos, senão a Cristo, aquele que teve credibilidade, aquele que tem credibilidade. Uma terceira coisa, um terceiro exemplo, versículo 34: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Terceiro exemplo é o exemplo da visibilidade. É um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo que muitos têm caído. Pessoas que chegam para o Evangelho, pessoas que chegam para o cristianismo, Deus levanta, Deus honra, Deus exalta, derrama os teus dons, e logo depois dessa visibilidade, as pessoas não sustentam, porque no meio da visibilidade também é um grande perigo, é o perigo dos aplausos. Por isso que o texto está dizendo aqui, que Jesus não deixava falar os demônios. O grande problema da visibilidade do cristão é quando os demônios começam a falar. Os demônios começam a mostrar algo para deixar as pessoas impactadas. Os demônios começam a tomar frente. Os demônios começam a ter
Os demônios começam a ter visibilidade. E esse discernimento que precisamos ter na visibilidade. Quem é que realmente quer o nosso bem? Quem é que realmente nos aplaude? Quem é que realmente quer a nossa vitória? Atos capítulo 16, versículo 16 e versículo 17. Paulo está em Filipos, uma parte da Macedônia, e ali Paulo está fazendo sinais e prodígios, juntamente com os irmãos, e ali o milagre acontece na vida de Lídia, uma vendedora de púrpura. A Bíblia vai relatar que se apresenta ali uma jovem, e por muitos dias aquela jovem está acompanhando ali aqueles homens de Deus, e aquela jovem agora ela vai dizer e vai apontar estes homens, apontando para Paulo e os outros irmãos. Estes são filhos do Deus Altíssimo. Aleluia! E Paulo ali repreende aquela mulher, porque aquela mulher era uma mulher que tinha um espírito de engano, e enganava a cidade. Ei, quem está aplaudindo a Paulo e aqueles homens ali eram os demônios, e Paulo tem um discernimento para repreender aqueles elogios. Aleluia! É esse discernimento que falta hoje na vida dos cristãos por causa dos elogios. Ei, queridos irmãos, quando estamos fazendo a obra, quando estamos fazendo a vontade de Deus, temos que estar centralizados, temos que estar no centro da vontade de Deus, porque vai aparecer pessoas, vai aparecer homens, vai aparecer mulheres, dizendo que você precisa de algo, vai te elogiar, vai contemplar o que você está fazendo. Ei, aquilo vai trazer uma estabilidade na tua vida, porque você vai pensar que é Deus que está falando, enquanto é os demônios que estão usando. Para quê? Para tirar a tua comunhão, para tirar o teu discernimento, para tirar a tua caminhada com Cristo, para te confundir. E aí você deixa de ser dependente de Deus para ser dependente dos elogios. Tem muita gente dentro do cristianismo dependente de elogios, dependente de aplauso. Eu só faço se eu for aplaudido, eu só faço se eu for elogiado. Ei, irmão, tem muita gente se perdendo, tem muita gente perdendo a caminhada por causa dos elogios. Repreende e diz: Satanás, a glória, o louvor, a honra, a adoração é para Cristo. Ele me deu e é Ele que vai me conservar, porque quem opera é Cristo. Não sou eu, mas Cristo habita em mim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com os aplausos, cuidado com os elogios. Quarto exemplo, para nós finalizarmos, versículo 35. E levantando-se de manhã cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quarto exemplo, a primazia. Que é isso? É o lugar mais importante da tua vida. Jesus, de manhã cedo, estava na praia, recebeu os pescadores, recrutou para o ministério, depois saiu da Galileia, foi para Cafarnaum.
ali na casa da sogra de Pedro, curou a sogra de Pedro. Depois de curar, já era tarde, e ali chega a multidão. Jesus cura os enfermos, liberta os demoniados, e logo pela manhã, o texto diz que ainda está escuro, e ele vai orar. A oração precisa estar intrínseco no coração do crente. A oração gera comunhão. A oração gera relacionamento. Jesus não estava orando por necessidade. Quando a gente tem necessidade, a gente abre uma campanha de oração. Quando a gente tem necessidade, a gente abre uma campanha de jejum. Quando a gente tem necessidade, a gente está fazendo alguma coisa voltada para a oração. Mas Jesus não fazia isso por necessidade. Jesus fazia isso porque estava dentro dele, era intrínseco. Então ele fazia isso justamente porque ele tinha esse relacionamento com o Pai. Então a prioridade de Jesus é a oração. A igreja não vai vencer se não tiver oração. A igreja não vai crescer se não tiver oração. Você não pode ser uma igreja se você não ora, se você não busca o Senhor, se você não medita nas Escrituras Sagradas. Se você não vai ter relacionamento se você não tem oração. Por isso, irmãos, primazia na sua vida. Estabeleça um momento de oração. Coloque isso na sua vida. Por isso, devo concluir que estes exemplos de Cristo vai nos levar a sermos parecidos com Ele. A disposição, termos disponibilidade para a obra, para fazer em prol do próximo. Temos credibilidade, não adianta você fazer, não adianta você andar por aí fazendo e acontecendo, dizendo que é de Deus, sem credibilidade, as pessoas não acreditam. A outra, cuidado com a visibilidade, ter discernimento. E a quarta, a primazia, aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Por isso, devo dizer para você, se você colocar isso, aplicar na sua vida esses exemplos, certamente você não vai fazer parte das estatísticas de um crescimento, mas um crescimento que traz caos. Mas você vai fazer parte das estatísticas de um crescimento que tem disposição, que tem credibilidade, que tem visibilidade e que tem primazia. Cristo em primeiro lugar. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde. Fica firme em nome de Jesus. Amém.